A graça e a paz do Senhor Jesus, amém? Bom, gente, primeiramente gostaria de agradecer vocês por estarem acompanhando esse propósito da leitura do Novo Testamento em 90 dias. Hoje daremos continuidade à nossa leitura. Leremos ali Lucas 8 e 9 hoje, tá bom, gente? E eu gostaria de agradecer de verdade, do fundo do meu coração, de vocês estarem aqui lendo comigo esse Novo Testamento, porque mais uma vez que eu estou lendo esse Novo Testamento e mais vezes que Deus ele fala comigo, que Deus me ensina ali coisas diferentes, eu tenho certeza que você aí na sua casa, Deus está falando com você, Deus está te ensinando, Deus está ali ministrando no seu coração, tá, gente? Então obrigado por ter me dado essa oportunidade de ler aqui de novo com vocês esse Novo Testamento maravilhoso, aqui os evangelhos que estão contando a história de Jesus, tá, gente? Muito obrigado mesmo. Gostaria de pedir desde já, se puder deixar seu like aí, né, se eu gostei, se puder se inscrever no canal, compartilhar essa mensagem, tá bom, gente? Ativar o sininho, isso me ajuda demais, vocês não têm noção quanto me ajuda. São ações assim que parecem ser meio bobinhas, meio poucas, mas me ajuda demais, tá, gente? Me dá um up, assim, me dá um ânimo a mais, tá? Eu sei que esse canal aqui é só pra exaltar o nome do Senhor, pra glorificar o nome do Senhor, mas me ajuda demais, tá bom, gente? Se vocês pudessem estar deixando aí, me ajuda bastante, tá? Então gostaria de orar por vocês agora. Se você pudesse fechar seus olhos, curvar a sua fronte. Pai, obrigado por ter trazido cada um nesse vídeo aqui, Pai. Cada um que necessita ouvir a Tua palavra, Senhor. Cada um, Senhor, que é sedento da Tua palavra, Pai. Cada um que hoje acordou, talvez não tenha nem orado ao Senhor ainda. Talvez não tenha nem te dou um momento de te agradecer pelo dia, mas obrigado por ter trazido cada um aqui, Pai. Obrigado, Senhor, porque eu sei que em muitos lugares nós estaremos sendo perseguidos ao estar falando da Tua palavra, ao falar do Teu amor, Pai. Então, obrigado por essa oportunidade. Peço que Teu Espírito Santo esteja guiando nós aqui, Senhor, lendo a palavra ali, que o Seu Espírito Santo esteja falando, ministrando no nosso coração, Pai. Isso é o que eu te peço, Senhor, e já venho te agradecer. Em nome do Teu Filho amado Jesus Cristo de Nazaré, Senhor, nos acompanha, nos guia, Pai, nos dê direção, Senhor. Amém. Amém, gente. Bom, vamos aqui então, deixa eu só arrumar o microfone rapidinho. Vamos aqui dar início à nossa leitura. É sempre bom que você possa estar acompanhando aí com a Bíblia, tá bom? Não importa se ela for física, não importa se ela for digital, mas o importante é estar acompanhando a leitura, tá? É muito importante ali. Então vamos dar continuidade a Lucas capítulo 8, que tem como título As mulheres que seguiam Jesus. Aconteceu que depois disso, que Jesus andava de cidade em cidade e de aldeia em aldeia, pregando e anunciando o evangelho do reino de Deus, iam com ele os 12 discípulos e também algumas mulheres que haviam sido curadas de espíritos malignos e de enfermidades. Maria, chamada Madalena, da qual saíram 7 demônios. Joana, mulher de Cusa, procurador de Herodes, Susana e muitas outras, as quais, com seus bens, ajudavam Jesus e seus discípulos. Quando uma grande multidão se reuniu, pessoas de todas as cidades vieram até Jesus. Ele disse por parábola: Um semeador saiu a semear, e ao semear uma parte caiu à beira do caminho e foi pisada, e as aves do céu a comeram. Outra parte caiu sobre a pedra, tendo crescido, secou por falta de umidade. Outra caiu no meio dos espinhos, e os espinhos, ao crescerem com elas, a sufocaram. Outra enfio caiu em boa terra, cresceu e produziu 100 por um. Dizendo isso, Jesus clamou: Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Então os discípulos de Jesus perguntaram: O que significava essa parábola? Jesus respondeu: A vocês é dado conhecer o mistério do reino de Deus, mas aos demais fala-se por meio de parábolas, para que vendo não vejam e ouvindo não entendam. Este é o significado da parábola. A semente é a palavra de Deus. Os que estão à beira do caminho são os que ouviram. Depois vem o diabo e tira-lhes a palavra do coração, para não acontecer que crendo sejam salvos. Então vou repetir esse versículo. Os que estão à beira do caminho são os que a ouviram a palavra do Senhor. Depois vem o diabo e tira-lhes a palavra do coração, para não acontecer que crendo sejam salvos. Os que estão sobre a pedra são os que, ouvindo a palavra, a recebem com alegria. Esses não têm raiz, creem apenas por algum tempo, e na hora da provação se desviam. A parte que caiu entre os espinhos, estes são os que ouviram, e no decorrer dos dias foram sufocados com as preocupações, as riquezas e os prazeres dessa vida, e os seus frutos não chegam a amadurecer. A parte que caiu na terra boa, estes são os que, tendo ouvido de bom e reto coração, retêm a palavra. Estes frutificam com a perseverança. Ninguém, depois de acender uma lamparina, a cobre com um vaso ou a põe debaixo de uma cama. Pelo contrário, coloca num lugar que ilumina bem, a fim de que os que entram vejam a luz. Não há nada oculto que não venha a ser manifesto, nem nada escondido que
não venha a ser revelado. Portanto, vejam como vocês ouvem. Porque ao que tiver, mais será dado, e ao que não tiver, até aquilo que julga ter, lhe será tirado. A mãe e os irmãos de Jesus chegaram até onde ele estava, mas não podiam aproximar-se por causa da multidão, e lhe comunicaram: a sua mãe e seus irmãos estão lá fora e querem vê-lo. Jesus, porém, lhe respondeu: minha mãe e meus irmãos são aqueles que ouvem a palavra de Deus e a praticam. Aconteceu que num daqueles dias Jesus entrou num barco em companhia dos seus discípulos e lhes disse: vamos passar para outra margem do lago. E partiram. Enquanto navegavam, ele adormeceu. E sobreveio uma tempestade de vento no lago, e eles corriam perigo. Chegando-se a Jesus, os discípulos o despertaram, dizendo: mestre, mestre, estamos perecendo. Levantando-se, Jesus repreendeu o vento e a fúria da água. Tudo cessou e ficou bem calmo. Então Jesus lhe perguntou: vocês não têm fé? Eles, possuídos de temor e admiração, diziam uns aos outros: quem é este que até manda nos ventos e nas ondas? E quem é esse que manda até nos ventos e nas ondas e lhe obedecem? Então, rumaram para a terra dos Gerazenos, que fica na frente da Galiléia. Logo que Jesus desembarcou, veio da cidade ao seu encontro um homem possuído de demônios, que havia muito não se vestia, nem habitava em casa alguma, porém vivia nos túmulos. Quando ele viu Jesus, prostrou-se diante dele, dizendo com voz forte: o que você quer comigo, Jesus, filho do Deus Altíssimo? Peço-lhe que não me atormente, porque Jesus havia ordenado ao espírito imundo que saísse do homem, pois muitas vezes se havia apoderado dele. Embora procurassem conservá-lo preso com cadeias e correntes, despedaçava tudo, e era impedido pelo demônio para o deserto. Jesus perguntou a ele: qual é o seu nome? Ele respondeu: Legião. Isso porque muitos demônios tinham entrado nele. Estes pediram a Jesus que não os mandassem para o abismo. Ora, uma grande manada de porcos estava passando ali no monte, e os demônios pediram a Jesus que os deixassem entrar naqueles porcos, e Jesus o permitiu. Tendo os demônios saído do homem, entraram nos porcos, e a manada se precipitou no despenhadeiro abaixo, para que dentro do lago, e se afogou. Vendo o que tinha acontecido, os que tratavam dos porcos fugiram e foram anunciá-lo na cidade e pelos campos. Então o povo saiu para ver o que tinha acontecido. Aproximando-se de Jesus, encontraram um homem que tinha saído de demônios, o homem que tinha saído os demônios, vestido em perfeito juízo, sentado aos pés de Jesus, e temeram. E algumas pessoas que tinham presenciado os fatos contaram-lhes também como o endemoniado tinha sido salvo. Todo o povo da terra, dos Gerezanenos, pediu a Jesus que se retirassem, pois ficavam com muito medo. E Jesus, entrando de novo no barco, voltou. O homem que tinha saído dos demônios lhe pediu que deixassem estar com ele. Jesus, porém, o despediu, dizendo: volte para sua casa e conte tudo o que Deus fez por você. Então ele foi, proclamando por toda a cidade o que Jesus lhe tinha feito. Quando Jesus voltou, a multidão o recebeu com alegria porque todos o estavam esperando. Eis que um homem chamado Jairo, que era chefe da sinagoga, e prostrando-se aos pés de Jesus, suplicou que fosse até a sua casa, pois tinha uma filha única de 12 anos que estava morrendo. Enquanto Jesus caminhava, as multidões o apertavam. Certa mulher que havia 12 anos vinha sofrendo de uma hemorragia que havia gastado todos os seus bens com médicos, sem que ninguém a pudesse curar. Veio por detrás de Jesus e tocou na borda da capa dele. E logo que a hemorragia dela estancou. Mas Jesus perguntou: quem me tocou? Como todos negassem, Pedro disse: mestre, é a multidão que rodeia e aperta. Mas Jesus insistiu: alguém me tocou, porque senti sair de mim poder. A mulher, vendo que não podia passar despercebida, aproximou-se trêmula e, prostrando-se de Jesus, declarou à vista de todo o povo o motivo por que havia tocado nele e como imediatamente tinha sido curada. Então Jesus lhe disse: filha, a sua fé salvou você. Vá em paz. Enquanto Jesus ainda falava, veio uma pessoa da casa do chefe da sinagoga dizendo: a sua filha já morreu, não incomode mais o mestre. Mas Jesus, ouvindo isso, lhe disse: não tenha medo, apenas creia e ela será salva. Tendo chegado à casa, Jesus não permitiu que ninguém entrasse com ele a não ser Pedro, João e Tiago, além do pai e da mãe da menina. E todos choravam e pranteavam, mas Jesus disse: não chorem, ela não está morta, mas dorme. Eles riam dele, porque sabiam que estava morta. Mas Jesus, tomando-a pela mão, disse em voz alta: menina, levante-se. Voltou-lhe o espírito e ela imediatamente se levantou. E Jesus mandou que lhe dessem de comer. Seus pais ficaram maravilhados, mas ele lhe advertiu que ninguém contasse o que havia acontecido. Bom, gente, esse foi o final do capítulo 8. E nesse capítulo 8 aqui a gente pode ver
Primeiramente que ele conta das mulheres que seguiam Jesus, né? Porque a gente pensa que só os 12 ali discípulos que são chamados de apóstolos seguiam Jesus, mas não é assim, né? Aqui na leitura a gente pode perceber que os 12 foram selecionados como apóstolos, mas porém Jesus ainda tinha muitos outros discípulos e ainda mulheres que seguiam eles ali, seguia Jesus, né? Que estavam ali também, né, com os discípulos, com os apóstolos, mulheres iam ali junto com eles. E muita gente não sabe disso, né? E aí depois vem a parábola do semeador, em que Jesus nos conta mais uma vez, né, que um semeador saiu a semear e uma parte caiu à beira do caminho, foi pisada e as árvores do céu comeram. Outra caiu sobre a pedra e crescendo secou por falta de umidade. Outra caiu no meio dos espinhos e se sufocou, e outra caiu em boa terra e ela germinou. E Jesus explica que à beira do caminho, as pessoas que ouvem a palavra, porém Satanás vai lá e rouba a palavra do coração para que elas não possam crer na palavra e ser salvas. Aqui, ó, para não acontecer que crendo sejam salvos, porque é por meio da nossa crença que Jesus é nosso Senhor e Salvador, da nossa crença que Ele veio, morreu, pagou nossos pecados e pela graça dele nós somos salvos, que um dia nós podemos ir habitar com Ele lá no céu, né? Por meio disso, para que não acontecer que crendo sejam salvos. Então Satanás vai lá e rouba essa palavra. E aí depois tem as que caem em pedras, né? Que ali elas até tentam germinar, porém não tem raízes fortes. E aí chega qualquer coisa, perturbação e já abandona a palavra. Por quê? Porque não criou raízes fortes ali no Senhor. Tem também a que caiu no meio dos espinhos. E aí preocupações como riquezas, fama, qualquer coisa que está acima, na vida daquela pessoa, está acima do reino dos céus, preocupações que a sufocam, acaba não deixando que aquela semente germina, a palavra do Senhor germina nela. Porém, tem as sementes que caem em terra boa, em terra fértil, em que tem raiz, né, que consegue criar raiz, que ali vem e germina, e quando germina dá frutos bons, né, que a gente pode até falar da árvore do fruto bom, que a gente já leu ali, né, da árvore que produz frutos bons, são essas pessoas, né, que conseguem pegar a palavra, fixar no coração, criar raízes e vivê-la, a palavra do Senhor, né. Depois Jesus fala da luz, que quando nós nos tornarmos a luz, nós temos que ser em lugar altos para iluminar as pessoas, para que a glória de Deus, por meio de nós, ilumine as pessoas, para que as pessoas possam ver o brilho do Senhor, né? Depois a gente vê ali a mãe e os irmãos de Jesus, em que Jesus fala: minha mãe e meus irmãos são aqueles que ouvem a palavra de Deus e praticam. Não é só ouvir, mas praticar, né? Depois Jesus acalma a tempestade, os discípulos, mesmo vendo Jesus fazendo todos os milagres, ainda ficam com medo e perguntam, né? Quem é esse que até manda nos ventos e nas ondas e lhe obedecem? Então ele fala, quem que é esse que fala pro vento parar, pra onda parar e para, né? Que é muito lindo isso, é muito, muito lindo mesmo. E aí depois a gente pode ver a cura do endemoniado, né? E aí, quando a gente vê que Jesus desembarcou, aqui na palavra fala que o endemoniado veio de encontro dele. Então não foi Jesus que foi procurar o cara, não, foi o endemoniado veio de encontro dele, aos demônios falando ali: o que você quer comigo, Jesus, filho do Deus Altíssimo? Peço-lhe que não me atormente, porque ali não tem o que fazer, não tem, eles sabem quem é Jesus, eles sabem quem é o Filho de Deus, né? E eles ficam com medo ali, com medo lascado de Jesus. E aí eles veem uma manada de porcos e pede: Senhor, não me manda pro abismo, manda pra eu ir pra aquela manada de porcos, por favor. E aí Jesus fala: então vai pra aquela manada de porcos. Aí ele vai pra manada de porcos e aí depois a gente pode ver um homem em que tinha demônios dentro dele. Quando ele foi limpo, ele sentou e ali na palavra de Deus fala que tiraram um homem a quem tinha sido saído os demônios, vestido em perfeito juízo, sentado aos pés de Jesus. E quando as pessoas viram isso, elas temeram por ver aquele homem que estava um dia acorrentado, aquele homem que um dia estava perturbado, ninguém conseguia passar ali perto dele, e tá calmo, sentado aos pés de Jesus, aos pés de Jesus. Quando ele foi purificado, o primeiro lugar que ele quis ficar sentado aos pés de Jesus. E é linda essa parte. E aí depois a gente pode ver que esse mesmo homem, ele tinha saído, ele pediu para Jesus: Senhor, deixa eu te seguir. Jesus, porém, nos ensina uma lição aqui. Ele fala: volte para sua casa e conte tudo que Deus fez por você. E eu entendo que nessa parte aqui, eu creio que o que Deus quer falar para nós aqui é que por muitas vezes nós queremos ir pelo caminho que é, né, o caminho que é mais certo, o caminho, eu só vou ter pessoas ali, né,
pregando, mas Jesus quer que a gente vá lá e pregue para outras pessoas, quer que a gente pregue para nossa casa, porque ele falou: vá para a sua casa e conte tudo o que Deus fez por você. Talvez se esse homem endemoniado não tivesse ido para casa, tivesse seguido Jesus, tivesse seguido alguém, né? A família dele talvez não poderia ter ouvido desse amor lindo, maravilhoso, que o que Jesus fez por ele, como Jesus o curou. E esse homem pode ter salvado a família dele por ter ido pregar na casa dele, né? E é maravilhoso isso. Depois a gente pode ver o pedido de Jairo, a cura de uma mulher enferma, que a mulher ali estava enferma e ela teve tanta fé que só dela tocar em Jesus ela seria curada, que assim foi feito. Ela tocou em Jesus, Jesus percebeu, e ela ficou com medo. Ela falou: mestre, fui eu que toquei no Senhor. Mas Jesus fala: filha, a sua fé salvou você, vá em paz. E depois a gente pode ver a ressurreição da filha de Jairo, em que Jesus volta lá, vai lá ver a filha de Jairo, todo mundo desenganado, porém Jesus vai lá, toca na menina, e aí o Espírito volta a ela, e ela imediatamente se levanta. Bom, gente, agora vamos dar continuidade ao capítulo 9, que tem como título As Instruções para os 12. Tendo Jesus convocado os 12, ele deu poder e autoridade também sobre todos os demônios e para curar doenças. Também os enviou para pregar o reino de Deus e curar os enfermos, e disse-lhes: não levem nada para o caminho, nem bordão, nem sacola, nem pão, nem dinheiro. Vocês também não devem levar 2 túnicas. Na casa que vocês entrarem, ficarei até saírem daquele lugar. E onde quer que vocês recebam vocês, ao saírem daquela casa, e onde quer que não recebam vocês, ao saírem daquela casa, sacudam o pó dos pés em testemunho contra eles. Então, saindo, percorriam todas as aldeias, anunciando o evangelho e fazendo curas por toda parte. Ora, o tetrarca Herodes soube de tudo o que se passava e ficou perplexo, porque alguns diziam: João ressuscitou dentre os mortos. Outros diziam: Elias apareceu. E ainda outros diziam: um dos antigos profetas ressuscitou. Herodes, porém, disse: eu mandei decapitar o João. Quem então é este a respeito do qual tenho ouvido tais coisas? E se esforçava para vê-lo. Ao regressarem os apóstolos, relataram a Jesus tudo o que tinham feito, e levando-os consigo, retirou-se à parte de uma cidade chamada Betsaida. As multidões souberam disso e seguiram. Acolhendo-o a Jesus, falava a respeito do reino de Deus e socorria os que tinham necessidades de cura. Mas o dia estava chegando ao fim. Então os 12, aproximando de Jesus, disseram: despeça a multidão para que, indo às aldeias e aos campos ao redor, se hospedem e encontrem alimento, pois estamos aqui em lugar deserto. Jesus, porém, lhe disse: deem vocês mesmos de comer a eles. Os discípulos responderam: não temos mais que 5 pães e 2 peixes, a não ser que nós mesmos vamos e compremos a comida para todo esse povo. Porque estavam ali cerca de 5.000 homens. Então Jesus disse aos seus discípulos: façam que se assentem em grupos de 50. Eles atenderam, fazendo com que todos se assentassem. E Jesus, pegando os 5 pães e 2 peixes, erguendo os olhos para o céu, os abençoou, e partiu e deu aos discípulos para que os distribuíssem entre o povo. Todos comeram e se fartaram, e dos pedaços que sopraram foram recolhidos 12 cestos. E aconteceu que, enquanto Jesus estava orando em particular, achavam-se presentes os discípulos, a quem perguntou: quem as multidões dizem que sou? Eles responderam: uns dizem que é João Batista, outros dizem que é Elias, e ainda outros dizem que é um dos antigos profetas que ressuscitou. Então Jesus perguntou: e vocês, quem dizem quem sou? Respondendo Pedro, disse: o Cristo de Deus. Jesus, porém, advertindo-o, mandou-os que ninguém declarassem tal coisa, dizendo: é necessário que o Filho do Homem sofra muitas coisas, seja rejeitado pelos anciões, pelos principais sacerdotes e pelos escribas, seja morto e no 3º dia ressuscite. Jesus dizia a todos: se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, dia a dia, tome a sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá. Quem quiser perder a vida por minha causa, esse a salvará. De que adianta uma pessoa ganhar o mundo inteiro, se vier perder ou causar dano a si mesmo? Por quem se envergonha de mim mesmo e das minhas palavras, dele se envergonhará o Filho do Homem, quando vier na sua glória e na glória do Pai e dos santos anjos. Em verdade lhes digo que alguns dos que aqui se encontram não passarão pela morte até que vejam o reino de Deus. Cerca de 8 dias depois de proferidas essas palavras, Jesus levou consigo Pedro, João e Tiago e subiu ao monte com o propósito de orar. E aconteceu que, enquanto ele orava, a aparência do seu rosto transfigurou e a roupa dele ficou de um branco brilhante. E eis que 2 homens falavam com ele. Eram Moisés e Elias, que apareceram em glória e falavam da morte de Jesus, que eles estavam para cumprir em Jerusalém. Pedro e seus companheiros estavam caindo de sono, mas conservando-se acordados, viram a glória de Jesus, e os 2 homens estavam com ele.
Quando esses começaram a se afastar de Jesus, Pedro lhe disse: Mestre, bom é estarmos aqui. Façamos 3 tendas, uma para o Senhor, outra para Moisés e outra para Elias. Porém Pedro não sabia o que estava dizendo. Enquanto assim falava, veio uma nuvem e os envolveu, e ficaram com medo ao entrar na nuvem. E dela veio uma voz que dizia: Este é o meu filho, o meu eleito. Escutam o que ele diz. Depois daquela voz, perceberam que Jesus estava sozinho. Eles ficaram calados e naqueles dias não contaram nada a ninguém a respeito do que tinham visto. No dia seguinte, quando eles desceram do monte, uma grande multidão veio ao encontro de Jesus, e eis que no meio da multidão surgiu um homem, dizendo em alta voz: Mestre, peço que o Senhor olhe meu filho, porque é o único que tenho. Um espírito se apodera dele, e de repente o menino grita, e o espírito o convulsiona até espumar, e dificilmente o deixa, depois de ter maltratado. Pedi aos seus discípulos que expulsassem, mas eles não puderam. Jesus clamou: Ó geração incrédula e perversa, até quando estarei com vocês e terei de aguentá-los? Traga seu filho aqui. Quando o menino estava se aproximando, o demônio o atirou no chão e convulsionou, mas Jesus repreendeu o espírito imundo, curou o menino e entregou ao pai, e todos ficaram maravilhados com a majestade de Deus. Como todos estavam admirados com tudo que Jesus fazia, ele disse aos seus discípulos: Prestem bem atenção nas seguintes palavras: O Filho do Homem está para ser entregue nas mãos dos homens. Eles, porém, não entendiam isso. Ele foi coberto para que não compreendessem, e temiam fazer perguntas a Jesus a respeito desse assunto. Surgiu entre os discípulos uma discussão sobre qual deles seria o maior, mas Jesus, sabendo do que passava no coração deles, pegou uma criança, colocou-a junto de si e disse-lhes: Quem receber essa criança em meu nome é a mim quem recebe, e quem recebe a mim, recebe aquele que me enviou, porque aquele que for o menor de todos entre vocês, esse é que é grande. João tomou a palavra e disse: Mestre, vimos certos homens que expulsavam demônios em teu nome, mas nós o proibimos de fazer isso porque não segue conosco. Mas Jesus lhe disse: Não proíbam, pois quem não é contra vocês é a favor de vocês. E aconteceu que se completaram os dias que seria elevado ao céu. Jesus manifestou no semblante e firme resolução de ir para Jerusalém, e enviou mensageiros que fossem na frente deles. Indo eles, entraram numa aldeia de samaritanos para preparar-lhe pousada, mas não receberam, porque o aspecto dele era de quem decisivamente ia para Jerusalém. Vendo isso, os discípulos Tiago e João perguntaram: Senhor, quer que mandemos descer fogo do céu para os consumir? Mas Jesus, voltando-se, os repreendeu e seguiram para outra aldeia. Enquanto seguiam para o caminho, alguém disse a Jesus: Vou segui-lo para onde quer que o Senhor for. Mas Jesus lhe respondeu: As raposas têm tocas, as aves do céu têm seus ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde repousar a cabeça. Ao outro Jesus disse: Siga-me. Mas ele respondeu: Senhor, deixe-me primeiro sepultar meu pai. Mas Jesus insistiu: Deixe que os mortos sepultem os seus mortos. Você, porém, vá e anuncie o reino de Deus. Outro lhe disse: Senhor, quero segui-lo, mas permita que antes disso eu me despeça às pessoas da minha casa. Mas Jesus lhe respondeu: Ninguém que põe a mão no arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. Bom, gente, essa foi a leitura do capítulo 9. E nesse capítulo 9 a gente pode ver muita coisa, né? A gente pode ver primeiramente a instrução que eles dão aos 12. E a gente pode ver que Jesus, ele dá autoridade aos seus apóstolos, né? Os apóstolos não têm autoridade pelo nome deles, mas porém Jesus dá autoridade ali, que a gente pode ver, né? Jesus, tendo convocado os 12, ele lhes deu poder e autoridade sobre todos os demônios e para curar doenças. E também os enviou para pregar o reino de Deus e a curar enfermos, né? Então a gente pode ver que a autoridade é dada por Jesus, né? Depois a gente pode ver a multiplicação de peixes ali mais uma vez, em que Jesus alimenta 5.000 homens, sem contar as mulheres, sem contar as crianças, com 5 pães e 2 peixes, né? Depois a gente pode ver ali quando Jesus prediz a sua própria morte e quando Pedro fala que Jesus é o Cristo, o Messias, né? Depois a gente pode ver o de tome a sua cruz, em que Jesus fala para nós tomarmos a cruz todos os dias e seguir a Jesus todos os dias, e que ele promete ali que quem perder a vida por ele, esse a salvará. E ele ainda fala de que adianta uma pessoa ganhar o mundo inteiro se vier a perder ou causar dano a si mesmo. Então do que adianta ganhar tudo nesse mundo se perder a salvação em Cristo, né? Depois a gente pode ver a transfiguração de Jesus, em que Jesus vai com Pedro, Tiago e João ali no monte, e ali Jesus começa ele é transfigurado ali, a face dele é transfigurado, ele fica com roupa branquíssima, e ali ele pode ver Moisés e Elias ali conversando com Jesus, né? Os discípulos veem ali isso,
E aí depois Deus vem numa nuvem e fica ao redor deles e fala ali, né? Este é o meu filho, o meu eleito, escutam o que ele diz. E ali eu imagino que foi maravilhoso essa cena, não consigo nem imaginar direito como foi, né? Depois a gente pode ver a cura de um jovem ali endemoniado, ali mais uma vez, né? Depois de novo Jesus predizendo a sua morte e Jesus falando ali que todos que estão conosco não é contra nós, né? É que ele fala que quem, pois não é contra vocês, é a favor de vocês. Depois a gente pode ver no versículo 54, eu acho isso muito interessante. Olha a autoridade que Jesus deu aos discípulos, né? Tiago e João perguntaram a Jesus: Senhor, quer que mandemos descer fogo do céu para os consumir? Você já pensou isso? Jesus deu tanta autoridade a Tiago e João que eles perguntaram: quer que façamos descer fogo do céu para os consumir? E a gente pode ter essa autoridade. Porém é Jesus quem concebe a nós. Se a gente tem fé e se a gente tem um coração digno, Jesus concebe a nós, né? E eu acho isso lindo, eu acho isso maravilhoso. Depois a gente vê que Jesus põe à prova quem quer segui-lo. Eu acho muito legal o versículo 62, que é o último, que fala: ninguém que põe a mão no arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. Em que Jesus quer dizer assim para nós: não olha para trás. Você quer o reino de Deus? Não olha para trás. Eu tenho coisas muito melhores para você. Então não coloca a mão no arado e vai olhar para trás. Não faz isso. Olha para frente. Que aí o reino de Deus vai ser apto a você. Bom, gente, desculpa, esse vídeo ficou meio longo, tá? Mas é isso que eu gostaria de essa mensagem que eu gostaria de passar pra vocês. Muito obrigado. Se puder estar deixando seu gostei, compartilhar esse vídeo, se inscrever no meu canal, me ajuda demais, tá? Gostaria de orar por você agora. Pai, obrigado por esse vídeo, Senhor. Obrigado porque o Senhor vem ser conosco, Pai. Obrigado pela sabedoria que o Senhor nos passou nesse vídeo. Obrigado pelo Teu Espírito Santo. Obrigado porque o Senhor é misericordioso, Pai. Peço que o Senhor abençoe a família de cada um representado aqui, Senhor. E que o Senhor, mais uma vez, Senhor, venha estar conosco nessa noite, neste dia. Não importa, nessa tarde, no nosso trabalho, nossa casa, não importa onde estivermos, não importa que horas for do dia, Pai. Que o Senhor venha estar ali tocando, ministrando no nosso coração. Isso é o que eu te peço, já venho te agradecer. Em nome de Jesus, Senhor. Amém. Gente, fiquem com Deus.